mais animado. Então, minha gente, que coisa boa que nós estamos juntos de novo, começando a semana pelo dia 19, para darmos prosseguimento, não é? Aos nossos estudos sobre a mediunidade, seguindo esse roteiro tão proveitoso que é o da apostila número 1 sobre a mediunidade, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que está sendo utilizado há muitos anos dentro do movimento espírita, não só no Brasil. Então, que nós possamos ir chegando, cheios assim de bom ânimo, de fé, de boa vontade, como que lembrando também que a par do nosso objetivo, que é o estudo a respeito do tema, que uma vez que nós nos reunamos assim, a espiritualidade tão querida, que nos supervisiona, que coordena essas atividades, na medida em que eles encontram como que a boa vontade de cada um, no sentido de uma doação fluídica qualquer, digo qualquer porque todas são boas, todas são bem-vindas, de tal maneira que nós sintamos que mesmo durante o estudo, a nossa postura psíquica, ela pode ser como que aquela que permita uma doação muito proveitosa daquilo que corre nos nossos elementos de trânsito fluídico no corpo, nas células, no perispírito, tudo isto em favor daqueles que são os mais necessitados e que os benfeitores queridos possam ajudar durante o nosso encontro de hoje. Aliás, essa é uma alegria à parte, estarmos como irmãos e como amigos, estudando um pouquinho mais e melhor, e ao mesmo tempo agindo solidariamente em favor de quem necessite, mesmo não os conhecendo de perto. Nós agradecemos a Jesus a inspiração para o bem, para o trabalho da caridade e para o nosso aperfeiçoamento, um pouquinho a cada dia. Muito obrigado aos amigos espirituais, aqueles queridos de sempre, e que eles nos envolvam com todo o seu amor e também recebam a nossa singela contribuição para que o trabalho de hoje em favor do próximo seja também o mais útil, porque nas mãos deles. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos tomando de volta a apostila, como nós tínhamos comentado, a página 239, tá bem? Para aqueles que não escutaram, que vocês tenham também, como de costume, como que um pouco de água, porque ela vai sendo fluidificada logo a seguir. Esperando que todos estejam muito bem, nós vamos como que observando sobre o nosso estudo que nós estávamos, da última vez, iniciando um tema novo, que era o tema dos espíritos errantes e da erraticidade. Já vimos o que isto significa. De um modo geral, simplesmente a ideia
de que na Terra nós temos uma grande quantidade, maior ainda do que temos no plano físico, no mundo espiritual entre uma vida e outra. Então, eles são chamados assim, né? Somos nós quando estamos desencarnados, porque na imensa maioria dos casos, estes espíritos um dia, mais cedo ou mais tarde, reencarnarão. Porque eles todos, tanto quanto nós, vamos precisando de muitas vidas para cumprirmos etapas novas do nosso processo de recuperação, de regeneração, de redenção, tendo em vista as nossas dificuldades muito antigas e que estão ainda dentro de nós. Então, nós já vimos o item número 1 e agora vamos para o 1.2, que tem o título A Natureza no Plano Espiritual. Então é engraçado isto, né? Porque nós nos acostumamos, qualquer um que tenha reencarnado na Terra, a ideia dos seres vivos, de um modo geral, como aprendemos na escola, a ideia dos animais, dos vegetais, dos seres vivos, compondo situações e contextos, na maioria das vezes, de uma expressão de muita beleza e, às vezes, até de complexidade, envolvendo tantas formas diferentes que compõem a natureza conhecida dos encarnados. Mas aqui ele vai falar de outras coisas também. Mas quem lembra de ter lido o livro Nosso Lar, portanto, André Luiz nos trazendo informações, ele nos falou de tantas coisas e também não deixou de dizer, pelo menos na vizinhança da colônia, uma colônia de umbral superior, como o Nosso Lar, a existência de uma natureza extraordinária. Não é? Talvez em função da vizinhança em relação ao umbral médio, onde nós estamos no plano físico, fora os espíritos bem no nosso entorno. Nós não sabemos, para esferas mais elevadas, como as coisas são, pelo menos em detalhes. Então, vamos ver o que os amigos da apostila e da FEB trouxeram para nós. A natureza do plano espiritual reflete as emissões mentais dos seus habitantes, sendo organizada por elementos semelhantes aos do plano físico, porém mais aperfeiçoados e leves, porque a matéria se encontra em outra dimensão vibratória, assinala um articulista da revista Reformador, que é o órgão de divulgação mensal da FEB já há mais de um século. Pois bem, sigamos. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por um subproduto do fluido cósmico universal, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração. Então, ele já está trazendo a ideia de que, pelo menos em parte, do que se encontra em torno da vida dos desencarnados, diz respeito a um processo criativo dos desencarnados, de um modo geral. Ele não introduziu ainda, mas há uma ideia de que no plano espiritual existem esferas muito diferentes de vida. E, claro, por isso mesmo, com características muito distintas, não é?
Então, nosso lar tratou daquilo que é mais próximo da Terra. Mesmo num mundo atrasado, quantas coisas lindas foram referidas no livro, né? Imaginemos nas esferas cada vez mais elevadas, adiantadas espiritualmente, em função de que aqueles que vivem nessas esferas mais diferenciadas para melhor, não é? Sabe-se lá, não é? Os primores, tanto do aspecto criativo daqueles espíritos que vivem nessas regiões melhores, como aquilo que, assim como no plano físico é divino na criação, no mundo espiritual também é. Mas aqui ele trouxe uma consideração responsabilizando as criaturas humanas em relação ao que nós criamos, geramos, pelo que nós pensamos, sentimos, manipulando involuntariamente ou voluntariamente o fluido cósmico universal e divino. Muito bem. As construções humanas e também as que estão presentes na natureza, reservatórios hídricos, oceanos, mares, rios, lagos e fontes, planícies e planaltos, flora, florestas, bosques, pomares, flores e fauna diversificada integram a paisagem do plano extrafísico. Então, aqui, veja uma sequência de lembranças tão importantes em relação ao que existe, que nós aprendemos e temos acesso no plano físico. E aí ele nos dá a ideia de que, do mesmo modo, tudo de mais belo, extraordinário, de origem divina do plano físico, também existe do outro lado. Claro que tudo vai depender onde nós estamos do outro lado. Tanto no sentido da altitude em termos de esferas de vida, que quanto mais elevadas, mais diferenciadas moralmente, quanto mais para baixo, mais limitadas, menos belas e muitas vezes até de uma aparência muito ameaçadora, opressiva, escura, triste, quando nós nos referimos ao umbral inferior e às regiões de trevas e às regiões abissais. Então, a Terra, curiosamente, é um mundo muito diversificado em tudo, tanto em relação à hierarquia dos espíritos que estão vinculados ao nosso planeta, como, naturalmente, por consequência mesmo disso, em relação às criações dos espíritos desencarnados, cada coletividade gerando aquilo que é próprio da sua natureza. Muito bem. Vale a pena, de novo, nós nos lembrarmos de nosso lar, especialmente quando víamos o filme que retratava aquilo que o texto de André Luiz procurava nos trazer, não é? Quantos lugares, vamos dizer assim, feios. Quantos lugares, por exemplo, onde André Luiz esteve naqueles primeiros anos. Ninguém aqui gostaria de viver ali. Mas vive-se ali. E vive-se também em lugares ainda mais constrangedores, limitantes. Em função de constrangedores e limitantes, podem ser os nossos sentimentos, pensamentos, ideias, ideais que estão na base do mundo à nossa volta, não é? Então, o texto segue dizendo: as construções humanas, já vimos, seguindo adiante, plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios
podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, esse parágrafo... Tá. Cuidado no microfone, queridos. Dácio, você está comigo? Estava. Então, a ideia qual é? Obrigado. A ideia é muito clara aqui, que do outro lado nós temos, a princípio, tudo quanto nós temos do lado de cá. E, obviamente, aspectos muito melhorados, aperfeiçoados, adiantados, tanto do ponto de vista da vida vegetal, da vida animal e da vida do espírito imortal, do espírito humano. Então, meus amigos, outra ideia que o parágrafo sugere para nós é a ideia de que os bichos, os animais também voltam. Também reencarnam, tomando estruturas biológicas semelhantes, mas sempre com uma ideia de progressão. E do mesmo modo, nós poderíamos pensar juntos, né, que não há retrogradação para os seres humanos, para os espíritos humanos, não há metempsicose, não há certas coisas que foram ventiladas nas escolas filosóficas da antiguidade, a ideia de que quando o animal, o princípio do animal evolui, ele também não volta para trás. Então, pensando alto, assim, apenas imaginando o exemplo, o espírito de um cão de uma raça qualquer, que viveu aqui entre nós, ele não vai ser uma serpente ou uma lagartixa. Entendem a ideia? Porque ele só vai crescer. Ele pode se tornar, vamos pensando em alguns bichinhos nossos aqui, um golfinho que é mais inteligente, pode se tornar, por exemplo, um animal mais desenvolvido como um chimpanzé, mesmo assim cumprindo etapas, porque a diferença entre um cão e um chimpanzé é enorme, enorme. Porque aí nós estamos lidando já com os macacoides, com os símios. Então, chimpanzé, orangotango, gorila, tudo isto já está muito mais perto da condição dos seres humanos biológicos, eu diria. E espiritualmente também. Vale a pena nós nos lembrarmos aqui de Emmanuel de novo, quando no livro A Caminho da Luz, ele lembra para nós, como Kardec, de certo modo, também lembrou, né, a ideia da evolução do átomo ao arcanjo. Vejam só o que é isto. Isso é tema para nós um dia fazermos um estudo à parte. Como lidar com essa frase, que é uma frase lapidar de Kardec, do átomo ao arcanjo, sendo que na época de Kardec, uma curiosidade da ciência, naquele tempo, meados do século XIX, Kardec era contemporâneo de Dalton. E na atomística de Dalton, Dalton dizia, alto e bom som, que o átomo era indivisível. Aliás, a palavra átomo significa isso, que não dá para se partir. Só que com mais um século e meio, um pouquinho mais,
A ciência progrediu, especialmente a física, a química, e nós fomos vendo tantas coisas diferentes. E o átomo foi subdividido em prótons, nêutrons e elétrons. Lembram do colégio? E se você estudou um pouquinho depois, você vai ver que o próton ou o nêutron, você pode quebrá-lo, no bom sentido, e encontrá-lo cheio de quarks e leptons. Além deles, os muons. Então, nós brincando de atualizar, entre aspas, só brincando, não é mais do átomo ao arcanjo, entende? É do quark, seja ele da cor que for, são várias cores, até o arcanjo. Então, uma outra lembrança que é de Emmanuel, era essa que eu queria recordar, quando Jesus dizia, quando falava de Jesus, quando Emmanuel dizia, quando falava de Jesus, que há uma distância muito maior entre um orangotango, um macacoide e Jesus do que entre um ser muito primitivo e o símio, sugerindo a distância que para muitos não era muito buscada, compreender, entre o que existe entre um ser humano comum, dentro das suas imperfeições, porque vive na Terra, e o que é a realidade de Jesus, que é o Cristo, o único que nós conhecemos, e que esteve aqui há 2000 anos, que é o governador, que é o guia, que é, vamos dizer, aquele que, na verdade, gerou o planeta todo, e que está como Cristo, como dizíamos às vezes, há 4,5 bilhões de anos. Ele já era crístico. É Emmanuel que informa isso também no livro A Caminho da Luz. Seguindo, então. 1.3, locomoção no plano espiritual. Vocês já estão imaginando o que ele vai tratar, não é? O deslocamento que os espíritos humanos, e é claro, os outros também, podem ter quando estão na erraticidade. Não é deslocamento no sentido da horizontalidade, mas, ao contrário daqui do plano físico, que nós só subimos quando tomamos um avião ou um foguete, mas depois temos que descer, a ideia de que no mundo espiritual existe a verticalidade em função do adiantamento moral. Então, talvez nós agora na Terra, no plano físico, não nos lembremos disso. Mas vamos ver o que o texto vai nos falar. Excetuando-se as entidades que vivem nas regiões inferiores, fortemente vinculadas à crosta planetária, os espíritos se locomovem através da volitação do corpo perispiritual. Por que aqueles que vivem nas regiões inferiores não conseguem volitar? Porque o perispírito deles é muito pesado. Por que o perispírito humano pode ser muito pesado? Pelos erros morais ao longo de, sabe-se lá quantos milênios. Então, uma coisa linda para guardar é que quanto mais nós nos aperfeiçoamos moralmente, o nosso perispírito vai se desmaterializando. E quanto mais desmaterializado ele é, menos atraído pelo campo da gravidade da Terra. Então, mais livre ele é. Então, é interessante uma lei tão, assim, ainda simples da física clássica, adaptada às questões morais. Então, é importante lembrar disso. É como se a desmaterialização do perispírito, que é um processo universal,
Não pode ser particular. Ele é para todos. Só que é uma conquista de cada um. Então, a ideia curiosa é que é como um prêmio espontâneo da lei de Deus. Aliás, em qualquer parte do universo. Porque isso é válido também para espíritos de outras condições muito superiores, que podem adentrar contextos da vida divina universal que nós nem sonhamos quanto à sua existência. Alguém aqui sabe, em sã consciência, o que existe dentro de um buraco negro? É Deus, é o universo, são portais, são universos diferentes. Então, um dia, tudo isto vai sendo como que permitido para os espíritos que vão se libertando do mal, do vício, e assim por diante. Então, é um outro convite. Então, essa ascese, não é? essa liberdade de ir e vir, ela se amplia de acordo com as condições de evolução de cada um. E isso é uma medalha, isso é um galardão de uma vitória sobre nós mesmos. Muito bem, então, seguindo adiante, volitar tem o mesmo significado que esvoaçar. Vocês já estão se imaginando, esvoaçando para cá e para lá. Não é? Então, preparem-se. De certo modo, é como se o adiantamento moral, espiritual, a virtude, criasse asas. Por isso que há uma associação que não é uma associação apenas curiosa, filosófica, em relação às asas dos anjos. Isso é sério. Quantas vezes, nem tanto, mas quantas vezes em reuniões mediúnicas, médiuns A, B e C, descrevendo contextos de trabalho, de um envoltório maravilhoso de amor pela equipe, pelo que se está procurando fazer em benefício do próximo, enxergam seres angélicos. Não é tão comum, porque eles não se dão assim com frequência a serem vistos, mas estão ativos o tempo todo. Se eles não vão ajudar a nós, vão ajudar a quem? Quem é que precisa de ajuda? Doentes, reuniões sérias, dedicadas à caridade, tudo é supervisionado pelos benfeitores, de várias condições hierárquicas do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Então, vocês já estão sonhando de esvoaçarem. Eu vou lembrar uma outra coisa, que é uma associação. Qualquer um pode esvoaçar quando dorme. Preparemos-nos. Muitas pessoas, quando dormem, infelizmente, mantêm-se como que prisioneiras das suas dificuldades e descem. E há grilhões que os prendem. Mas, por outro lado, todos esses grilhões podem ser partidos. E grilhões partidos nos dão a liberdade de ir e vir. Então, esse é um mecanismo de lei universal, porque não existe privilégio nas leis de Deus. Seguindo adiante. É locomover-se acima do solo, sem auxílio de instrumentos ou de veículos. No livro Nosso Lar, nós vimos o aeróbus. Não vimos? Mas tudo depende de quem é cada um, que vai poder usar o aeróbus se desejar, mas se ele puder ter condições pessoais de um deslocamento mais rápido e mais distante do ponto original onde ele estava, tudo isso lhe é facultado.
de acordo com o grau de liberdade que ele conquistou ou ela. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos lembrar de Kardec quando ele diz que o espírito humano está onde o seu pensamento está. Olha que coisa linda que ele deixa como um potencial. Não é? Uma coisa é onde está o nosso corpo físico, envolvido com as experiências humanas no cotidiano de um mundo atrasado. Outra coisa é o espírito que anima esse corpo, a nossa alma. Por isso a ideia da noite, quando no sono fisiológico, a alma está mais ou menos desprendida da matéria, fisiologicamente, e é um recurso universal. Qualquer ser humano, a não ser com problemas médicos, ele adormece. Agora, para onde ele vai? Como vai? Fazer o quê? Aí Deus nos dá a completa liberdade, mas de acordo com as suas leis. Então, brincando um pouquinho, cada sono fisiológico é uma morte, é um exercício do morrer. Um dia podemos conversar sobre a morte e o morrer. Sobre isso somos aprendizes também. Mas se nós oramos, se nós cuidamos do que fazemos durante o dia, do que nós escolhemos em termos de atitudes, nós temos uma condição de maior liberdade. Então, Kardec nos disse assim, onde o pensamento estiver, a nossa alma estará, mesmo encarnados em vigília, no sentido de durante o período do dia, conscientes. E isso tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com a oração, tem a ver com amorosidade, tem a ver com as relações humanas. Enfim, sigamos. É locomover-se acima do solo sem auxílio de instrumentos ou de veículos. Isso é possível porque, estando os desencarnados destituídos do veículo físico, possuidor de maior peso específico, podem elevar-se na atmosfera. O veículo físico é que é possuidor de maior peso ou massa, e aí é uma prisão. Mas sem o corpo, o espírito, claro, ele é mais livre. E a liberdade que importa é outra, é aquela que depende do adiantamento moral de cada um. Evidentemente, os espíritos mais materializados utilizam normalmente as pernas e os pés. Em algumas cidades da espiritualidade, os habitantes utilizam veículos que os transportam de um local para outro, mesmo que possam volitar. O aeróbus é um desses veículos do livro Nosso Lar, com André e Chico. Trata-se de um carro aéreo, tipo folicular, que desce até o solo com a capacidade de transportar um número maior de espíritos de uma só vez. Já a volitação rápida é característica dos espíritos evoluídos. Eles podem locomover-se com incrível velocidade, com a rapidez do pensamento. Então, enquanto eu lembrava daquelas questões do século de Kardec, né? Vale a pena nós aqui nesse parágrafo recordarmos que o próprio André Luiz, mais de uma ocasião, ele diz que o pensamento é radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética é uma das
forças ou interações do universo e da natureza. Então, vale lembrar que no vácuo, a velocidade da luz, e poderá ser a velocidade do pensamento, é de nada mais, nada menos do que 300 mil quilômetros por segundo. E o que o tio André Luiz também dizia? Ele não só disse do eletromagnetismo, gente, mas ele dizia, olha, e a velocidade do pensamento é, ou pode ser, superior à da luz. Então, fica um lembrete. Qualquer elemento do universo que viaje em velocidade superior à da luz, ele é de natureza quântica. E isso tem uma importância muito grande. Parece que não tem se nós não estamos assim mais familiarizados com estas questões entre a física clássica e a física moderna. Mas se nós esmiuçarmos um pouquinho, nós vamos conversar um dia sobre colapso da função de onda, sobre entrelaçamento quântico, sobre equação de Schrödinger e outras coisinhas. E aí nós vamos ver o que é esse entrelaçamento. O que pensar no bem de outra pessoa, agir em prol dos demais, nos liga ao grande todo. Como que nós podemos evidenciar essas questões do pensamento sendo de natureza quântica? No tempo de André Luiz, já existia física moderna. Nos livros de Chico, quando ele, André, era o autor, a física moderna já tinha se desenvolvido maravilhosamente. O principal da física quântica, física moderna, teoria da relatividade, isto começa em 1900 e até 1927 ganha as equações e os aspectos mais substanciais, que nunca mudaram até hoje, mais de 100 anos depois. Então, por alguma razão, André Luiz não quis usar a palavra quântico. Talvez para deixar a coisa fluir para uma outra época. Mas entrelaçamento é uma coisa divina, que une os elementos do universo, unem os espíritos, unem os amores. Quando Jesus fala, por exemplo, do seu rebanho, 20 bilhões na Terra, ele, um Cristo divino, como lembrávamos antes, vivendo, cuidando do planeta desde a sua formação há 4,5 bilhões de anos, época da origem do Sistema Solar, quando ele diz ao paralítico de Cafarnaum, na casa de Pedro, surpreso, porque Jesus diz, Natanael ben Elias, eu te conheço pelo teu nome desde sempre. Isso mostra o vínculo do guia e modelo que é Jesus em relação a cada um de nós. E essa união, que é a mesma, só mudando a qualidade, a intensidade, o sentido entre os seres humanos, entre duas almas afins, entre duas almas que se amam no sentido mais amplo e elevado, é assim do Cristo para toda a sua humanidade. Então, nós precisamos conversar isso um dia, como estamos introduzindo carinhosamente quando nos lembramos de Emmanuel e de Chico Xavier, que procurava nos trazer, a partir da base kardeciana, outros elementos de reflexão.
Então, o aeróbus, voltando, né? Nós viajamos, agora vamos voltar para um plano mais básico. O aeróbus é um desses veículos, citado no livro Nosso Lar, de autoria tal. Trata-se de um carro aéreo tipo folicular que desce até o solo, com a capacidade para transportar espíritos. Já a volitação rápida é dos evoluídos. Eles podem locomover-se com incrível velocidade, que é a do pensamento. Quanto? Mais do que 300 mil quilômetros por segundo. Então, queridos, vamos um dia examinar talvez um pouquinho mais isso. Vamos para o item 1.4. Página seguinte. A comunicação entre os desencarnados. Os espíritos se entendem por meio da comunicação telepática. De onde vem isso? Eletromagnetismo. Projetando as próprias imagens mentais, que utilizam também a linguagem articulada, usual entre os encarnados, sobretudo nas regiões mais próximas ao plano físico. Por isso que, em geral, nas reuniões mediúnicas, amigos e diretores do trabalho e espíritos que estão sendo atendidos e ajudados articulam a palavra. Mas em outros domínios já não é assim. Nas regiões superiores, o processo é inteiramente mental. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento. Seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e de beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam, pulsam, vibram, envolvem. Então, queridos, esta é uma outra ideia importante para nós. Como é que se chama este processo de criação mental, que, aliás, se tem usado e se pode lançar mão em reuniões mediúnicas para atendermos vítimas de abortos, de suicídios, de dramas coletivos de maior porte e assim por diante. Como se chama? Ideoplastia, que, aliás, também foi Kardec com André Luiz, que nos introduziram. Se vocês olharem para esse último capítulo, que começa ali nos círculos espirituais, e a ideia da cultura e da grandeza moral, quem é que anda estudando sobre isso no mundo? Vejam esse tesouro que é a doutrina espírita. Vocês já imaginaram no futuro esses elementos que hoje nos ajudam a compreender a realidade serem estudados nas escolas primárias do mundo inteiro? Seja em países muçulmanos, países cristãos, países de natureza judaica, ou grupos de famílias relacionadas a Israel, por exemplo. Já imaginaram isso? Então, essa é uma enorme carência. O desconhecimento, o ignorar-se destas coisas, traz o quê?
a tragédia do crime, da estagnação moral. Então, quando nós lembrávamos da questão do galardão, da medalha, do prêmio, é porque nós ainda raciocinamos muito em função disso. Mas o certo mesmo é que isso já fosse inerente a qualquer um. Mas a nossa humanidade ainda é outra. E aí só a instrução, a educação, a cultura espiritual de qualidade, como a espírita, é que vai nos dando as ferramentas para nós tratarmos de fazermos o que é devido. Seguindo adiante um pouquinho, os espíritos de mediana evolução não se desvinculam dos ditames linguísticos de imediato, os que lhes caracterizavam o idioma pátrio da última reencarnação. E aqueles que, por exemplo, tiveram essa vivência, como alguns de vocês no Rio de Janeiro, no reencontro, há alguns anos atrás, alguns médiuns receberam espíritos falando em idiomas incomuns. Tanto quanto, atualmente, nós podemos, em reuniões mediúnicas, conversarmos com espíritos que desencarnaram nos Estados Unidos, por exemplo, e conversarmos com eles no idioma pátrio deles, para facilitar o entendimento entre quem está dialogando. Eu me lembro, aliás, curiosamente, alguns talvez recordem, nós tínhamos uma médium chamada Regina, e ela, às vezes, recebia uma ou mais entidades que vinham falando em árabe, em psicofonia, em árabe. E aí eu tinha que dialogar com ela. E dialogava eu falando em português, mas como se eu compreendesse o que ela queria ou elas queriam dizer. E resultava alguma coisa proveitosa. Então, isso mostra, por exemplo, uma lembrança em relação a Pentecostes, em relação à xenoglossia. Quando lá atrás aconteceu o episódio, que aliás deu origem a uma vertente, não é, do cristianismo, do catolicismo, vamos dizer assim, os pentecostais, pela valorização daquelas incorporações em que pessoas de vários lugares manifestavam-se por aqueles médiuns cristãos novos e assombravam os que estavam ali, cada um falando um idioma diferente, idioma daquela época e idioma muito antigo, já que não se falava mais. Então, xenoglossia é muito interessante e dá uma ideia para nós do quanto nós nos ligamos ao idioma pátrio, apesar de nós sabermos que o pensamento independe de qualquer aspecto de idioma ou língua, né? Enfim, sigamos. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. O que significa dizer que nós ainda podemos ter tradutores e versores para facilitação
da comunicação entre as partes. Claro que dependendo de eventos que sejam mais nas proximidades do mundo material, mesmo que só envolvam desencarnados. De qualquer maneira, vocês vejam que o capítulo até aqui, ele como que nos dá todo um incentivo. Não é importante nós sabermos sobre como vai ser depois, o que nos espera, para que nós utilizemos, não é, o tempo e a oportunidade do aqui e do agora para irmos nos preparando. No fundo, é um preparo que nós vamos retomar, porque nós já vivemos no mundo espiritual, sabe-se lá quantas vezes, mas esquecemos tudo. E o que se viveu na erraticidade última não quer dizer, se nós fizermos agora o devido progresso, que vamos viver do mesmo modo na erraticidade seguinte. Porque o que se espera? Que façamos um pouquinho de evolução. E da evolução vêm as mudanças para melhor. Então, vamos deixar o capítulo Alimentação dos Desencarnados e a Vestimenta para concluirmos isto na próxima semana. Combinado? E aí, eu vou me lembrando de uma entrevista que nós fizemos na TV chamada TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro, em que o capítulo é bem sobre o que nós vimos hoje. E aí eu vou achar o link e vou publicar, postar aqui no nosso grupo de estudo. E aí quem quiser dá uma espiadinha para ver aquilo que naquela época, já tem alguns anos, nós comentávamos. Tá bem? E aí vocês podem dizer qualquer coisa, quando estivermos juntos também na semana que vem. Então, vamos fazer assim, vamos abrir para algumas questões, algumas perguntas. Não é válido? Então, fiquem à vontade, não é, de perguntarmos algum aspecto, se possível, né, em relação ao que nós vimos hoje. Pode ser? Então, pelo visto, ficou então assim tudo compreendido. Boa noite, doutor Sérgio. Eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu me atrapalhei aqui no computador, mas eu não estou conseguindo acompanhar. O senhor está aí no livro da mediunidade, Estudo e Práticas, ou são textos? Como assim? Não entendi bem. Não, o senhor está lendo os textos de qual livro? Eu estou lendo, Dácia, a apostila. Ah, tá. Que ela compila textos de Kardec, de Emmanuel, textos de André Luiz. Então, é um apanhado. Então, tudo aquilo que os amigos da FEB encontraram na literatura mais relevantes sobre cada etapa do que nós estamos vendo, que interessa para nós na questão da mediunidade, está na apostila. Eu acreditava que você tinha contigo a apostila. De qualquer maneira... Pois não. Não, porque eu comprei o livro, né? Mediunidade, Estudo e Prática, o programa 1. Então, aquela que o senhor passou para essa. Ah, tá. Tá, então foi essa. Ah, então tá. E ela também está em PDF. Por isso que, quando eu começo, eu digo a página, que é para cada um ir direto no ponto
que nós estávamos parando. É porque eu me atrasei, desculpa. Não tem problema, Dácia, acontece, Tá, tá bom? tá. Então, combinado. Outra coisa que você pode fazer, qualquer um de nós, é olhar para trás tudo aquilo que já foi sendo examinado nos últimos meses, tá bom? Tá. Que aí você se situa o quanto antes, tá bom? Ok, obrigada. Valeu. Então, gente, alguma questão? Sérgio. Oi, Oi. Sérgio. Janete, boa noite a todos. Eu tenho duas questões para você. Uma delas, o que aconteceria se o nosso perispírito, no estágio em que nós nos encontramos, estágio evolutivo, entrássemos num buraco negro? E a segunda pergunta é, quando a gente sonha, quando a gente dorme, o nosso espírito se desprende, o que a gente vê no mundo espiritual é reflexo também dos nossos pensamentos? Muito bem, Janete. Duas questões muito boas para nós conversarmos um pouquinho. Em relação a buraco negro, calma. Ninguém sabe de verdade o que tem lá do outro lado. Mas é uma condição do universo de Deus. Existem uma infinidade de buracos negros no grande todo da vida divina, da criação. Mas nós aqui na Terra, que temos um pouquinho de entendimento sobre as leis da natureza, não temos nada de substancial quanto ao que existe do outro lado. Ponto. Outra ideia é a ideia de que, quando nós evoluímos, para podermos sequer imaginar que chegaremos na vizinhança de um deles, o nosso perispírito não será mais como ele é hoje. Por quê? Porque, como nós vimos hoje no início, o perispírito vai progressivamente se desmaterializando. Quando, por exemplo, alguém teve o merecimento de ir fazer um curso de algo relevante em ciência, filosofia, religiosidade, espiritualidade, em Júpiter, ele deixa grande parte da tessitura do seu perispírito na Terra, como uma outra roupa além dessa roupa grosseira que é o corpo físico. Então, ele vai muito mais com os elementos mais sutis, até para poder se deslocar para distâncias maiores. E quando ele chega em Júpiter, só para termos um exemplo, ou Saturno, se você preferir um planeta com anéis, você vai, para poder interagir lá, do modo que for, você vai se cobrir de elementos daquele orbe, daquele mundo, para poder viver lá. Mas quanto mais elevado é o mundo, o planeta, a realidade, mais sutil sempre é essa vestimenta perispirítica. Então, se você quer sonhar com um buraco negro, é ótimo, mas você vai precisar de muita evolução, e qualquer um de nós, para que o nosso perispírito seja tão livre e tão desenvolvido, né, capaz de estar em lugares impensáveis hoje, né, de forma natural, só aproveitando as coisas maravilhosas que nós, com certeza, haveremos de ter lá. Que ninguém pense que, porque é chamado de buraco negro, né, é que seja algo relacionável a uma ideia de trevas, a uma ideia de constrangimento ou de prisão. Pelo contrário, isso tem a ver com matéria escura, energia escura, que também nada tem a ver com o que no plano Terra nós imaginamos, porque vimos, e é verdade, na literatura espírita, como a escuridão, porque a luz do sol não penetra lá embaixo.
Nós estamos falando de algo que é oposto ao constrangimento, algo que é libertador. Por isso nós não conhecemos nada, nem nas presunções científicas ou filosóficas. Então, preparemos. Eu gostei muito da sua ideia. Já vamos sonhar com buracos negros, felizes da vida. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é no sono fisiológico, né? Nós temos várias estruturas mentais. Só para termos uma ideia mais simples, nós temos o mental inferior, o mental superior. Nós temos o cérebro biológico, que faz parte da prisão do corpo. E o cérebro também tem registros de memória desta vida, mas ele também tem a ver com memórias do que acontece à noite, de memórias de vidas passadas. Então, memória e neurociências, né, e coisas lindas para nós também estudarmos, também tem repercussões fisiológicas das questões dos sonhos no sono fisiológico, durante o desdobramento da noite. Então, é uma mescla, é uma mistura, em cada noite pode predominar mais um elemento do que outro, dentre os muitos possíveis, em relação a esse conjunto do que você perguntou. Tá bem, Janete? Obrigada, Sérgio. Criei mais dúvida do que outra coisa, não? Não, Não? mais curiosidade só. Tá Quer dizer, ótimo. mais vontade de estudar mais e aprender mais. Tá muito bem. Alguém mais, meus amigos? O doutor Sérgio, Marcelo, Opa, salve. tudo bem? Doutor, quando Boa o senhor noite. falou do perispírito se sutilizar, né? Se seria esse o termo, ficar mais sutil, teria alguma coisa a ver com a nossa evolução e que a gente se desprendesse dos apegos que nos deixam magneticamente presos à Terra? Ou seja, à medida que a gente evolui no pensamento, na moral, como se a gente estivesse se desimantando de pesos que nos atraem? Seria alguma coisa assim semelhante? O que o senhor poderia falar sobre isso? Marcelo, antes de tudo, você me chamar de senhor, eu Tá fico pensando, brincando um pouco, né? Eu fico olhando, será que ele está falando comigo? Mas brincando, vamos fechar o parênteses. Mas assim, ó, é exatamente isso, Marcelo. Esse é que é o ponto. Então, na medida em que nós continuamos materialistas, com as mesmas ambições pessoais, envolvendo riqueza material, poderes temporais, nós vamos vivendo prisioneiros de tudo isso. E não vai adiantar nós desencarnarmos, porque do outro lado nós vamos sentir saudades dos apegos. Então, meu amigo, essa é a questão. Então, enquanto nós ficarmos sonhando, desejando as coisas dos comuns dos mortais, nós vamos, é livre-arbítrio, é escolha pessoal. Enquanto for isso que nos atraia, nós vamos estar até adoecidos das mazelas morais da humanidade. Então, o processo de como que desmaterialização do perispírito, ele é, como você disse, inerente a uma mudança de atitude, de escolhas, de como que sonhos. Então, por isso que é importante, né, Marcelo, que nós estudemos o que mais existe no universo. Sim. Não é? Então, de Galileu Galilei, Copérnico, para cá, quanta coisa linda
estes grandes cientistas e filósofos nos estão adiantando. Vejam a importância de Kardec. É um divisor de águas, como Jesus o foi, mostrando, olha, é isso que importa, e não aquilo outro. Não é? Nós temos tido inúmeros avatares, inúmeros espíritos elevados, nos dizendo a mesma mensagem. E parece que nós somos surdos. E tão apegados que nós não saímos do lugar. E aí vivemos as consequências durante a encarnação, provas e expiações ainda, e ficamos na clausura, como se a clausura fosse o principal contexto. Nós nos acostumamos na clausura espiritual. E aí, quando morremos ou quando dormimos, que teríamos uma bela oportunidade de emancipação, de adiantamento, no sentido de Deus e do grande universo, nós ficamos restritos na vizinhança, limitadinhos, vou brincar, passeando de aeróbus, na melhor hipótese. Quando isso ainda é, vamos dizer, limitadinho. Enfim, é o grande convite do Cristo, de várias formas diferentes, porque tudo que nós estamos olhando hoje, de perto, é dele. São etapas que ele foi lançando, olha, agora tomem Kardec, a doutrina dos espíritos. É o meu consolador, que eu havia prometido. Só que nós ainda somos muito poucos. Os que, como eu lembrava no início, que hoje estamos aqui, no início de semana, trabalhando esses temas. Mas o certo, o bom, o melhor, seria que todo mundo estivesse fazendo isso. Seja nos Estados Unidos, na Índia, na Ucrânia, na Rússia, na Argentina, seja onde for. Por isso que uma coisa é o que Emmanuel também, uma vez ele coloca, que os espíritas têm essa incumbência. Espírita não tem missão. Não tem. Tem tarefa. Qual é uma das tarefas? Divulgar a doutrina. E Emmanuel foi muito bonito, de novo, e claro, divulgá-la pela exposição, pelos estudos partilhados, mas muito mais pelo exemplo. Valeu, Marcelo. Vamos então agora... Obrigado. Obrigado a você, né, senhor Marcelo. Tá bom. Então, um beijinho para a Denise, viu? E para os filhos. Obrigado, está aqui ouvindo. Amanda e Denise estão aqui, estamos ouvindo aqui. E o Rodrigo também, onde ele estiver. Então, vamos pedir para a Vivi, para ela interromper a gravação agora, e vamos fazer a nossa prece.